boa noite a todos e todas. Estamos aqui em mais um Entre Linhas com o nosso último programa da série de Patrimônio. E para finalizar essa série, de patrimônio, hoje a gente vai conversar com o engenheiro Álcio Pereira sobre as intervenções em edificações históricas, que eu tenho certeza que Álcio tem uma bagagem enorme nessa área, muita experiência. E aí, vendo um pouquinho, falando do currículo do Álcio, ele é graduado em Engenharia Civil e de Segurança do Trabalho pela UFRN, especialista em Hidrologia aplicada à Engenharia, através da Secretaria de Comércio Exterior, realizada em Madrid, na Espanha. Especialista em Gestão e Prática em Obras do Patrimônio Cultural, construído pela Universidade de Pernambuco, a Federal de Pernambuco. Mestre em Arquitetura pela UFRN e já foi professor do IFRN e da Unifacex. E atualmente é sócio e diretor técnico da APS Engenharia Limitada, que eu sei que faz as maiores obras de restauro aqui da nossa cidade, de Natal e do nosso estado e fora do Rio Grande do Norte também. Então, boa noite, Álcio. Seja bem-vindo ao Entre Linhas. Com certeza você tem muita bagagem, para trazer para a gente sobre esse tema de intervenções em edificações históricas. Boa noite, Cíntia. Boa noite a quem acompanha a TV Cal. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui, ao Cal. É uma satisfação e um prazer enorme estar aqui e me colocar à disposição aqui para a nossa conversa. Tenho certeza que todo mundo vai aprender muito hoje. Para a gente começar a nossa conversa, eu queria que você esclarecesse, quando a gente fala em intervenção, o que seria uma intervenção no patrimônio? E aproveitando e já fazendo uma segunda pergunta, que tipos de intervenção a gente pode ter quando se trata de uma edificação de valor patrimonial? Certo. Tomando como no mais puro sentido da palavra de intervenção, seria a ação em evitar algo e intervir para que uma coisa não aconteça. Isso aí é o sentido no vocabulário intervenção. E quando se trata de intervenção no patrimônio edificado ou no patrimônio histórico, aí são diversas situações que podem ser realizadas de acordo com cada caso, uma determinada intervenção. Ou seja, se for uma intervenção de modo superficial, poderia ser uma manutenção, uma simples conservação, partindo para uma intervenção estrutural numa determinada edificação patrimonial, que isso é muito comum, muito corrente, porque quando tratamos de edificações patrimoniais, a gente sabe que são edificações que já ultrapassaram a vida útil, ou chegaram à vida útil, ou ultrapassaram a vida útil pela sua idade. Muitas vezes são ruínas, que a gente precisa de uma obra de uma consolidação estrutural. Então são intervenções numa edificação já em ruínas, ou debilitada, ou em fase de pré-ruínas. Então, existem também as intervenções em edificações indicadas para uma intervenção estrutural, como um reforço estrutural, uma reabilitação estrutural, uma consolidação estrutural, uma estabilização estrutural. Então, isso aí é partindo para a intervenção estrutural. Temos também outras intervenções que podem ser também utilizadas na parte de patrimônio edificado, como a restauração propriamente dita. Aí envolve uma atividade multidisciplinar a restauração. Envolve diversas profissionais, diversas atividades que em conjunto ela é capitaneada pelo profissional da arquitetura. Então envolve um historiador, envolve um profissional de artes, envolve um arqueólogo, envolve
os engenheiros, tanto estrutural como engenheiro elétrico, engenheiro mecânico, dependendo da intervenção que for realizada nesse bem patrimonial. Não se faz sozinho, né? Uma obra de restauração. É uma equipe. Uma equipe. E que tem que ser bem harmonizada, digamos assim, com a maestria de um arquiteto. A gente pode entender, talvez, a restauração como aquela obra mais complexa, né, dentro dessas intervenções do patrimônio. Você concorda com isso? Seria o tipo de uma intervenção um pouco mais complexa do que uma manutenção ou uma consolidação estrutural? A restauração numa edificação histórica, propriamente dita, ela pode englobar diversas atividades em uma só ou pode ser direcionada para um determinado fim. Nós já tivemos situações de a intervenção ser pontual para um bem integrado, como altares, como um painel azulejar, como uma cimalha, né? Ou pode englobar toda a edificação, seja esquadrias, seja pisos, ladrilhos hidráulicos. Então a restauração é um conjunto de todas as ações de intervenção numa determinada edificação patrimonial. Perfeito, Álcio. E aí, dada você já falou dessa equipe, né, multidisciplinar, dada a complexidade, qual a importância do conhecimento técnico para se trabalhar nessa área? Cíntia, é fundamental, de extrema importância, esse conhecimento técnico. Porque a gente, quando lida uma restauração de uma edificação patrimonial, a gente sabe que um determinado erro, um equívoco, pode trazer danos, causar irreversíveis ao patrimônio histórico e de situações incalculáveis, né? Então, esse conhecimento técnico, por exemplo, eu estou atuando na área de restauração desde 1994. Eu fui graduado em engenharia em 93 e logo uma das primeiras obras que nós executamos, foi o prédio do Banderne, na Ribeira, da Duque de Caxias, ali a esquina da Duque de Caxias, o antigo prédio do Banderne, que hoje eu acho que funciona o PROCON. E ali eu era muito verde, eu era um engenheiro civil. Eu tinha conhecimento de praticamente quase nada de intervenção, dos cuidados necessários, né? Então ali eu corri um risco, eu não, o patrimônio correu risco nas minhas mãos, né? Ali tudo para mim é novidade, eu como recém-formado. Mas por que eu fui chamado para essa intervenção? Na época foi uma ruína, né, de uma parte da marquise, da cornija, depois de uma chuva torrencial durante a noite, e amanheceu a parte da cornija arruinada sobre os escombros sobre a calçada. Então nos convocaram de forma emergencial para fazer essa reconstituição e para evitar novos arruinamentos, né? Então, na época, o meu pai era professor universitário das cadeiras de estrutura e, por tabela, nós fomos convocados para fazer essa intervenção, né, por causa dos conhecimentos na área de estrutura, né? Então, foi aí que eu comecei o meu primeiro contato com as edificações patrimoniais, né? Então, foi uma intervenção que hoje, né, ela está, inclusive, elencada no meu livro, que depois eu vou comentar, né? Ela foi, para a época, foi bem sucedida, né? Mas hoje, essa importância dos conhecimentos é de extrema importância. Por quê? Porque existe a sensibilidade que deve ter das pessoas envolvidas, né? E as técnicas também que devem ser preservadas, não só o bem,
mas a técnica e o material. Então é preciso ter conhecimento não só da teoria da restauração, digamos assim, daqueles conhecimentos, dos princípios básicos da teoria da restauração, mas também do material e da técnica a ser adotada. Até mesmo um cimento pode acabar com a argamassa, né, de uma fachada, de uma edificação histórica. Foi bem colocado. Essa utilização do cimento é muito combatida, né, nas intervenções de restauração, porque praticamente todas as edificações elas eram revestidas com argamassa de cal e areia caliça, né? Então deve-se haver uma compatibilidade de materiais, né? Então se você adicionar um trecho, uma reconstituição de um trecho com cimento, esse trecho ele poderá provocar outros danos às argamassas originais da edificação. Então, esse cuidado com a compatibilidade de materiais é importante. E aí eu aproveito para perguntar, diante das inúmeras experiências que você já teve, quais foram as maiores dificuldades que você já encontrou nesses restauros dessas obras em intervenções de valor patrimonial? São diversos casos que, se eu for citar aqui, vamos passar aqui a noite inteira, né? Mas eu vou citar alguns que mais marcaram e mais emblemáticos, né, de questão de dificuldades enfrentadas. Um que me marcou muito foi uma restauração de uma fachada do convento franciscano em Olinda, né, que eram as cantarias em pedra calcária. Então hoje a gente sabe que é uma dificuldade enorme para conseguir uma jazida de pedra calcária. E pelas dimensões das peças, a gente precisaria de blocos de no mínimo 2,5 metros de comprimento, de pedras brutas para serem lavradas, né, para ser cortadas. Então a gente teve que buscar essas pedras no interior. Essa obra foi executada em Olinda, e a gente teve que ir buscar essas pedras com caminhão Munk, com caçambas e pranchas na Paraíba. Antigamente, as jazidas de pedra calcária eram comuns no todo o litoral do Nordeste. Hoje não, hoje o Nordeste, né, a costa do Nordeste está toda tomada, então não existe mais jazidas. Isso aí é uma situação, né? Outras situações, um caso mais específico, nós executamos uma restauração de um painel azulejar, né? E estava especificado uma resina H-Cristal que só encontra nos Estados Unidos. Então é preciso fazer esse intermédio da compra ou então ir lá buscar. Então tem algumas situações que a gente tem que ter muito jogo de cintura. Pronto. Você já encontrou alguma situação de projetos que foram mal executados, por exemplo, de você ver um madeiramento que poderia ser aproveitado e na verdade não foi, quando você chegou na obra aquilo já foi retirado? Já aconteceu situações semelhantes com algumas peças assim que poderiam ser aproveitadas e não foram, no caso? No meu caso particular, Cíntia, nós somos mais responsáveis pela fase de execução. Normalmente nós já recebemos o projeto já elaborado, até porque a elaboração de projetos é a cargo do arquiteto, né? Eu, como engenheiro civil, apesar de ter a especialização em obras patrimoniais, de gestão de obras patrimoniais e ter feito o mestrado em arquitetura, mas mesmo assim não é minha atribuição, digamos assim, de elaborar projeto. O que nos cabe como responsável pelas obras é uma sugestão, né? Mas essa fase de projeto sempre foi uma polêmica muito grande, principalmente na área de restauração. Quer dizer, essa polêmica já vem desde a época da teoria da restauração,
quando a gente vê aquelas duas correntes, né, intervencionista e anti-intervencionista, né? Então, desde daquela época, já havia essa polemização no assunto da restauração. Eu diria que não existe um projeto, digamos assim, absolutamente correto ou verdadeiro. Existe um projeto que seja mais bem fundamentado, mais bem defendido, né? Então, cabe a quem, o responsável, definir e decidir qual seria a melhor solução. Bom, Alcio, a gente sabe, né, que intervenções, elas têm um trabalho bem diferenciado, né? Às vezes tem um ritmo, né, de obra diferenciado em relação a outros tipos de obra, né, de obras em edificações novas, né, novas edificações. E aí, sobre a questão da gestão das obras de restauro, você acha que ela é mais complicada, ela é mais complexa do que, por exemplo, uma gestão de uma obra, de uma edificação nova? Cíntia, isso aí é uma das dificuldades maiores que nós, que atuamos na área de restauração, enfrentamos. Por quê? Porque a gente sabe que atividades relacionadas com restauro são atividades que requerem cuidados, né? E atividades que requerem cuidados são atividades que não podem ser feitas de forma apressada. Então, são atividades lentas, né? Então, como a maioria das obras, pelo menos no nosso caso, são obras contratadas por órgãos públicos, como o IPHAN, como prefeituras, como o governo do estado. Então, elas têm que ser referenciadas a uma tabela de preços do governo federal, no caso de obras de construção civil convencional, o SINAP. Então, essas referências, elas não condizem com os custos de serviços de restauração. Então, há uma dificuldade muito grande. No IPHAN de Pernambuco, eles começaram até a fazer uma tabela própria, referenciada para serviços de restauração. Eu não sei se terminaram, mas a gente sofre muito com essa. Por quê? Porque uma atividade de restauração, ela demora muito mais do que o que inicialmente estava previsto. Então, quando a obra ela se prolonga mais, então, consequentemente, o custo se eleva. Então, chega a uma determinada situação que esse custo se eleva tanto que acaba consumindo a margem de lucro de uma determinada obra e até ultrapassando essa margem de lucro, chegando até prejuízos. Então, eu diria que quem atua na área de restauração é porque gosta, né? Porque por paixão, né? Quer ganhar dinheiro, não. Verdade. Eu também acredito que muito das pessoas que trabalham com patrimônio é movido mais talvez pelo amor, pela consciência, né, da preservação, do que outro fator, né? E aí, o que é que você considera talvez como um cenário ideal para que essa obra de restauro aconteça? Um projeto bem detalhado, bem compatibilizado, com boas soluções e com antecipação de problemas faz diferença na hora de você colocar a mão na massa, de você executar uma obra desse tipo? Essa aí seria a situação ideal, a situação dos sonhos, digamos assim, né? Uma obra bem compatibilizada com os projetos complementares, com acessibilidade, principalmente, que é uma das dificuldades que nós enfrentamos, né, na fase de elaboração de projetos, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que não passa de sonhos, né? Essa situação, essa condição do projeto bater com a realidade. Porque quando a gente trata de edificações antigas, algumas que não possuem os projetos originais, digamos assim, principalmente da estrutura do prédio, então a gente deve, né, em algumas situações, supor
né? Uma condição que na realidade pode ser que não seja a existente. Então, tem muitas surpresas, né? Exatamente, durante exatamente. a obra. São imprevistos previsíveis. A gente costuma falar que a gente sabe que esse imprevisto vai acontecer, né? Então, foram diversas situações que a gente, ao iniciar uma obra, a gente se deparou com situações que não estavam consideradas preliminarmente em projeto, né? Ou seja, estavam ocultadas por alguma antepara ou algum objeto, né? Principalmente em locais de elevada altura, que a gente não tem aquele contato, aquela inspeção prévia, não foi possível de observar determinada situação. Hoje facilita com a utilização de equipamentos auxiliares, como o drone, fazer uma intervenção, uma inspeção no telhado de uma igreja, né? Aí facilita, reduz esse risco de imprevistos previsíveis. Mas sempre acontece surpresas, não é difícil de acontecer, não. Essa aí é uma das maiores dificuldades. Por que são obras mais onerosas do que obras novas? Primeiro, né, é o tempo. Como eu volto a reforçar essa necessidade de um tempo, né, que a gente não pode trabalhar com pressa. São serviços que são inimigos da pressa, né? A gente, numa escolha de uma determinada equipe, primeira coisa que a gente observa é se a pessoa ela emite alguns sinais de pressa. Aí a gente já sabe que essa pessoa ela não é adequada para realizar serviços em restauro. Esse aí é um custo. Os outros custos são a dificuldade de mão de obra qualificada. Hoje tem alguns ofícios da restauração que estão praticamente extintos, né? Então, dependendo da época, dependendo da demanda, da procura, então tem ofícios antigos, como o mestre-cantel, como a forja, como até os restauradores de pinturas, de afrescos, de altares. Então fica mais difícil e quanto maior a procura, menor a oferta, maior o custo. Então são algumas singularidades que uma obra de restauração ela existe e que outras obras convencionais você não vai encontrar. Bom, Álcio, o CAL-RN agradece, né, a sua presença, a sua atenção, sua disponibilidade, generosidade, né, em dividir todo esse conhecimento. E teria algo que você gostaria de complementar, algo que não foi citado sobre esse tema das intervenções? Cíntia, o tempo passou rápido aqui. Por mim, é um assunto, é um tema que me atrai muito, que eu gosto muito de discutir. Por mim, eu ficaria aqui horas conversando, mas infelizmente o tempo não permite. Eu quero agradecer aqui a oportunidade de estar aqui no CAL. É uma honra, reforço aqui, é uma satisfação muito grande. E a experiência, o conhecimento, eu acredito que deve ser compartilhado. Só dessa forma que a gente garante a perpetuação, né, de uma atividade, né? Isso aí não só na prática, mas na teoria também, né? É por isso que foi um dos motivos de eu aproveitei e trouxe aqui o nosso filho, né, digamos assim, né, uma gestação de 25 anos aqui do nosso livro, que é Obras de Restauro de Prédios Históricos. Vou aproveitar a oportunidade para fazer uma doação aqui ao CAL, à Biblioteca do CAL. Obrigada. Depois eu faço aqui a dedicatória. E aqui tem alguns dos casos ao longo que eu vivenciei ao longo dos meus 25 anos, aí, né, quase 30 anos, né, de 93 para cá, 94 para cá, então são 28 anos, né, de experiência em obras de restauro de patrimoniais, de edificações patrimoniais. Então aqui tem uns 6 casos, né, de intervenções, eu quero deixar aqui.
É isso que importa, é a gente compartilhar conhecimento e vivência. E Com muito agradecido. certeza, com certeza, Álcio. Mais uma vez, obrigada pela sua presença hoje. E boa noite a todos, né, que estão nos assistindo e até o próximo programa Entre Linhas.